Salve, salve, nação peregrina! Embora esse seja um perfil sobre o Caminho de Santiago, hoje eu vou falar sobre a minha experiência no Caminho da Fé. Quais foram as minhas impressões, se é seguro, se não é. Eu vou fazer alguns paralelos e alguns comparativos com o Caminho de Santiago, porque muita gente me fez perguntas relacionadas a isso. Vou falar um pouco sobre como que são as hospedagens, a alimentação, enfim, fica até o final que tem muita dica boa. Eu fiz o Caminho da Fé sozinha, sem grupo, né, carregando minha própria mochila, entre 20 e 25 de abril de 2024. Esse caminho tem a mesma dinâmica que o Caminho de Santiago, tem uma credencial pra gente carimbar, ó. Aqui atrás da credencial a gente encontra o mapinha do caminho com todos os seus ramais. E chegando em Aparecida, a gente tem o certificado de que fez o Caminho da Fé. Olha que bonito! Esse é um certificado especial do jubileu dos 20 anos do Caminho da Fé. Meu povo, ele já tem 20 anos! Antes de continuar, não esquece de me dar aquele joinha, hein? Por favor, gente, me dá aquela força, aproveita, já segue o canal, que sempre tem umas novidades quentes por aqui, combinado? Bem, o Caminho da Fé foi inspirado no Caminho de Santiago. O grande idealizador desse caminho foi o Almiro José Gringues. Ele inicialmente era um percurso que começava em Águas da Prata, que é interior de São Paulo, e ia até Aparecida do Norte, também em São Paulo, passando por Minas Gerais. Só que hoje existem vários outros ramais, assim como o Caminho de Santiago tem vários caminhos que levam a Santiago, o Caminho da Fé também tem vários ramais, sendo que o percurso mais longo do Caminho da Fé, ele começa na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo também, que vai dar aproximadamente 572 quilômetros. É um percurso lindo que passa pela Serra da Mantiqueira e por regiões rurais, com muita montanha. É muito curioso que ele faz um certo zigue-zague entre São Paulo e Minas. Por exemplo, Águas da Prata é São Paulo, depois ele entra em Minas, aí ele vai para São Paulo de novo para passar em Minas e sair em São Paulo. Então ele tem esse contraste interessante de geografia, mas a população, as pessoas que estão ali no Caminho da Fé, elas são todas muito culturalmente muito parecidas no meu ponto de vista, assim, tem aquele jeitinho do interior, um jeitinho mineiro muito agradável, muito acolhedor. Eu, por questão de tempo, não pude começar em Águas da Prata, que eu queria demais, eu só tinha 5 dias disponíveis, então eu optei em começar o caminho em Paraisópolis. Até Aparecida são 134 quilômetros aproximadamente. Chegando em Campos do Jordão, você tem duas alternativas, ou você vai por Guaratinguetá, ou você vai por Pindamonhangaba. Eu fui para Guaratinguetá, passando por Gomeral e Pedrinhas, e achei uma coisa maravilhosa. É o trecho mais curto do que a outra alternativa, né? O caminho é um pouquinho mais curto e é extremamente bonito. Todo o percurso que eu fiz foi basicamente por cidades pequenininhas e região rural. A única exceção é Campos do Jordão, que se você não é aqui de São Paulo, você nunca ouviu falar dessa cidade, ela é muito turística, é uma cidade inspirada nos Alpes suíços, então ela tem toda uma arquitetura bem particular, é muito aconchegante, então se você estiver fazendo o Caminho da Fé e quiser fazer um pouquinho de turismo, fica um dia a mais em Campos do Jordão. Tem uma particularidade que é assim, de Campos do Jordão até o Horto, que é o percurso do penúltimo dia, se não me falha a memória, a gente vai caminhar por uma estradinha linda, toda cheia de curva, arborizada, com florzinhas, só que ela é muito bonita para quem está de carro. Para quem está caminhando, ela é extremamente perigosa, porque não tem acostamento, e como ela é cheia de curva, a gente não tem visão dos carros. Então, esse trecho de Campos do Jordão até Horto é recomendável que a gente faça de carro. Ou a gente contrata um Uber ou vai de ônibus, tá? Não façam a pé porque é extremamente perigoso. Por conta também de Campos ser uma cidade muito turística, o percurso anterior a esse, de Campista a Campos do Jordão,
também é por uma estradinha cheia de curvas e também sem acostamento. Então, se você estiver passando por essa região num final de semana, num feriado ou nas férias de julho, que é época de grande sazonalidade, que tem muitos turistas, também é recomendável que você faça esse trecho campista Campos do Jordão de carro, porque é perigoso. Eu passei lá numa segunda-feira, então não tinha quase nenhum movimento, foi relativamente tranquilo, mas se você tiver num outro dia é melhor você prezar pela segurança. Todo esse percurso que eu fiz de Paraisópolis até Aparecida é lindo. Passa por regiões montanhosas, muito sítio, região rural, estradas de terras, tem um pouquinho de asfalto em alguns trechos, mas a maioria é estrada de terras. Só que é muito desafiador. O caminho da fé todo é muito desafiador. Tem muitos desníveis e sempre as pessoas me perguntam: é um bom treino para o caminho de Santiago? Olha, se você for fazer o caminho francês, ele é incomparavelmente mais fácil. O caminho francês existem poucos desníveis acentuados. O caminho da fé, embora a quilometragem seja menor, ele é muito mais desafiador. Eu gosto de comparar o caminho da fé com o caminho primitivo. Se você for fazer o caminho primitivo e está procurando um treino, aí sim o caminho da fé é uma ótima alternativa, porque eles são similares. Até as regiões são parecidas, sabe? Região rural, mais cidades pequenas, bastante montanhas. E inclusive a quilometragem é parecida. O ramal que sai de Águas da Prata são 322 quilômetros, o caminho primitivo está em torno de 315, 320, então até isso eles são similares. Então eu ainda acho o caminho da fé um pouquinho mais desafiador, mas acho que se você for para o primitivo, pode ir treinar no caminho da fé. Se você fizer o caminho da fé e depois for fazer o caminho francês, você vai tirar de letra. Uma coisa que é muito curiosa é que o caminho de Santiago, ele é um caminho muito espiritual, mas eu não vejo manifestações católicas tão fortes quanto no caminho da fé. O caminho da fé, a religiosidade é muito maior, tanto na quantidade enorme de capelinhas lindas que a gente encontra pelo caminho, quanto na fé dos próprios peregrinos. Você vê muitas romarias, muitas pessoas andando e rezando o terço. Então eu senti muito mais essa presença da religião católica no caminho da fé do que no caminho de Santiago. As hospedagens do caminho da fé, elas são de uma forma geral simples. Existem hospedagens um pouco melhores, tal, e eu tô falando especificamente desse trecho que eu fiz. Eu não posso saber como que é antes disso. Mas de Paraisópolis até Aparecida, as hospedagens tendem a ser um pouco mais simples, uma ou outra que são um pouco melhor. Ali na região de Campos você tem hospedagens um pouco mais diferenciadas, mas de forma geral são ambientes simples, mas extremamente acolhedores, onde os donos das pousadas te dão uma atenção maravilhosa, cuidam dos peregrinos. E são pessoas muito agradáveis de você conversar, você se sente realmente em casa, você se sente acolhido. Eu fiquei sempre em quartos compartilhados, só que como eu fiz o caminho sozinha, sem grupo, eu fiz por conta própria, num dia que eu acho que pouca gente estava fazendo o caminho, então todas as vezes eu acabei ficando em quarto sozinha. Mas existem também quartos privados, quartos com banheiros e tudo mais, né? Eu acabei optando por quartos compartilhados porque eu gosto de interagir com outras pessoas. Só que, enfim, não aconteceu, mas eu acabei interagindo com outros peregrinos durante o trajeto, que também foi muito legal. Uma coisa importantíssima sobre as pousadas é que você precisa reservar com antecedência, porque se calhar de você estiver caminhando junto com um grupo grande, pode ser que não tenha vaga para você. Então é muito importante fazer as reservas com antecedência. Isso foi muito bom para mim, pela questão alimentar, porque eu sou vegana e sempre que eu vou para uma região rural, ou mesmo para o Caminho de Santiago, eu já fico sempre apreensiva, né?
Mas o que aconteceu? Como eu fiz reservas prévias, eu no momento da reserva já perguntava se a pessoa poderia me atender, considerando que eu sou vegana. Isso porque as pousadas já oferecem, principalmente aquelas que são afastadas das cidades, elas já oferecem pensão completa, café da manhã e jantar. Então, eu já ligava antes, já perguntava, já informava que eu era vegana, já falava as coisas que eu comia, porque para muita gente ainda é um tabu, né? Não sabe direito como atender, então eu já explicava as coisas que eu comia, coisas que são simples, como feijão, aveia, esse tipo de coisa, para deixar a pessoa tranquila, né? De que não é tão difícil assim. E fui super bem atendida, me alimentei demais de bem, assim, comia como uma estivadora todo santo dia. Sempre uma comida muito boa. E você que come carne, que come derivados de leite, também vai passar muito bem. Todo mundo me falou que as comidas estavam maravilhosas. Sempre tem carne, sempre tem leite fresco, queijinho, Minas, então também acho que é um passeio gastronômico pela nossa cultura culinária rural muito interessante. E segurança, que é um ponto onde todas as pessoas querem saber, principalmente porque a gente está no Brasil, um país que infelizmente é inseguro, né? Mas o que eu tenho a dizer é que comecei o caminho com um pouco de apreensão, assim, mas logo relaxei, eu vi que o caminho era bastante seguro. Não é tão, como posso dizer, ele não é tão vazio quanto eu imaginei. Tem muitos peregrinos, bicigrinos, principalmente bicigrinos, e muitas pessoas fazendo o caminho a cavalo, que é uma coisa que não se vê quase em Santiago. Eu particularmente acho uma maldade com o bicho, mas enfim, é o que acontece. Então eu tava sempre em contato com outras pessoas. Eu não, embora muita gente vá em grupo, ainda assim eu acabava conhecendo as pessoas nos grupos e acabava fazendo amizade. Então não foi um caminho solitário como eu imaginei que seria, e eu me senti o tempo todo muito segura. Algumas pessoas no Instagram me falaram: olha, você não ficou com medo no começo, na entradinha ali de Aparecida, né? Porque para quem não conhece, quando você está chegando em Aparecida, você está passando por uma região mais periférica, onde existe uma grande concentração de catadores de materiais recicláveis, e não é um lugar muito bonito, como praticamente a maioria das periferias, infelizmente. E eu não me senti em risco em hipótese alguma, mas eu recomendo que nesse finalzinho do caminho, nessa entrada de Aparecida, quando a gente começa a pegar o asfalto, que você vá com uma companhia. Talvez isso vá te deixar mais seguro, mas o ponto é que esse trecho é muito chato. Essa é a verdade. É um trecho muito chato, completamente diferente do caminho inteiro. Esse trecho final não é um fechamento agradável, porque você fica ali naquela estrada barulhenta, no asfalto, com pouca sombra. Então você estar caminhando com alguém é muito mais agradável. Então você entrar em Aparecida acompanhado é agradável, e pode ser que também seja mais seguro se alguém tiver um pouco mais de medo. Agora comenta aqui o que você achou dessas informações do Caminho da Fé, e se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar, pede aqui que eu respondo. Tá bom, gente? Beijinho, até a próxima!